E revisão do plano diretor de Londrina deve atingir bares da cidade. O Instituto de Planejamento Urbano de Londrina, o IPU, está realizando nesse ano a revisão do plano diretor da cidade. A primeira lei que trata do assunto já foi enviada para a Câmara, que é a lei do sistema viário. Mas outras leis serão enviadas para a Câmara, uma delas deve atingir diretamente bares e boates da cidade. Pela proposta, que deve ser encaminhada para a Câmara, não será mais possível instalar esse tipo de comércio a 200 metros de áreas residenciais, sejam elas casas ou apartamentos. Essa proposta atinge em cheio os estabelecimentos que estão ali na Rua Paranaguá e quem vem sendo alvo de reclamações dos moradores por conta do barulho que é gerado pelos frequentadores. E o Henrico Tamioso, que é o presidente da Brasel, Associação dos Bares e Restaurantes, informou que o grupo é contra essas mudanças que são sugeridas pelo IPU. Ele destaca que a medida vai impactar não só os bares, mas outros segmentos. Tem coisas ali que a gente não concorda, não tem como concordar, porque atinge bruscamente não só o setor de bares e restaurantes, mas atinge também outros setores que são muito importantes para a economia londrinense. A gente tem que saber que as pessoas têm que conseguir conviver com também os comércios, têm que conseguir conviver com as igrejas, têm que conseguir conviver com todo mundo, né? E não simplesmente tentar isolar algumas atividades para algumas áreas de Londrina. Então, por exemplo, estão tentando pontualmente atacar o setor da Paranaguá, Higienópolis, Rua Montevidéu, Rua Caracas, a Gleba Palhano também, ali na Madre Leônia Milito, setor como Valdemar Sprangler e também a Herr Prochet, entre outros. Então, para tentar conter, talvez, ambientes que são de mais animação, mais frequentadores de jovens, aí eles estão criando uma regra que é a seguinte: não vai poder ter mais esse tipo de atividade nessas ruas, nessas regiões, nessas zonas, né? E isso está muito bem descrito no plano diretor, né, que revisa várias leis, entre elas uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, zoneamento e o código de posturas. E como que eles estão fazendo isso? Estão tirando desses pontos que eles, né, quando eu falo eles, é o poder público, enfim, as pessoas que estão comandando essa operação de revisão do plano diretor, eles não querem que continue tendo entretenimento. Ou seja, além de a gente não ter uma definição do que é entretenimento até hoje, poderia muito bem ter sido feito no código de posturas, é a nossa proposta, vinda da Brasel, né? Também vai deixar ao arbítrio a subjetividade de uma eventual fiscalização, que vai poder fiscalizar no local que ela quer, e isso não pode ser feito nunca, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, né? A nossa produção procurou a prefeitura para comentar o assunto e informou que não vai se manifestar sobre as mudanças no código de postura previstos no plano diretor. As leis ainda são discutidas pela Câmara e em audiências públicas. É muito prematuro, né, a proposta, né? Ainda precisa ir para a audiência pública, ser discutido para depois ir para aprovação de todo um plano diretor que estaria, né, incluída essa lei. Mas é uma lei que, assim, ela impacta diretamente em praticamente, assim, não digo todos, estaria exagerando, mas boa parte dos bares, a maioria, né, que ficam em regiões onde tem casas próximas. E aí você pode enumerar, por exemplo, assim, todos os bares que ficam ali na João Cândido, que era antes uma rua até no estilo da Paranaguá, né? E aí depois migrou para Paranaguá, mas você tem bares tradicionais ali ainda. São próximo de prédios. Bares e restaurantes, se você for ver, tem na Espírito Santo, tem, né, na Paranaguá. Tem na própria Alagoas. Na Alagoas. Aí você vai para outra região, por exemplo, na Higienópolis. Você tem prédios e casas próximos. E ali você tem muitos bares, né? Aí você vai para Paranaguá, que é o que... que é a maior concentração dos bares. Ali, que, né, a gente coloca como principal assunto, porque ali são pelo menos 30 estabelecimentos, né? Que pelo novo plano diretor teriam que fechar, como você já comentava aqui, não é que eles vão ter que sair dali, mas vão ter que seguir ali regras. Teriam que fechar às 6 da tarde. Como você vai fechar bar e restaurante às 6 da tarde? Que abre às 6 da tarde, né? É totalmente inviável. E aí você, durante todo esse período, com outro plano diretor, deixou todos os estabelecimentos se instalarem. De repente você manda todo mundo fechar? Simplesmente porque assim? Tem um investimento e eu acho que não pode, assim, tem que ser a partir do que vale a lei, algumas mudanças. A questão do horário, não.
Mas você tirar ou deixar o bar no local, a instalação, se o cara tem alvará anterior, eu acho que ele pode permanecer. Foi mais ou menos o que aconteceu com a questão dos consultórios ali na Bandeirantes, porque ali não pode ter mais, né? Eles não estão dando mais. Mas quem já estava, eles não podem tirar. É complexo o negócio. Complexo. Pan News Londrina, 10h20. A gente faz o nosso primeiro intervalo.